quando a queda de meteoros fica mais iminente, isso por volta das 22h15, uns 45 minutos após o início da chuva, ele engole o resto de uísque, joga fora a garrafa no capim e explode o cérebro. Esse é o primeiro suicídio oficial de Mill, e não seria o último. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bianca do Cabeceira e estamos num mês assim muito especial para mim. Parece que todos os meses são muito especiais, né? Que eu sempre começo falando isso. Mas é um mês de um gênero que eu leio muito e que eu sou apaixonada, que é ficção científica. E eu confesso que eu fiquei com muita dúvida qual dos muitos livros de ficção científica que eu amo e que eu já li vou resenhar. E eu propus para mim mesma um desafio, que é de ler mais um calhamaço para poder resenhar aqui para vocês. E eu trago aqui para vocês Sob a Redoma, do mestre Stephen King. Em inglês, Under the Dome. Ele é um senhor calhamaço de quase 1000 páginas. E eu fiz esse desafio comigo mesma para que eu pudesse ler a tempo para poder resenhar aqui para vocês. Ele não se encaixa apenas em ficção científica, mas eu vou ler aqui pra vocês. Ele é um romance, ficção científica, ficção pós-apocalíptica, ficção distópica, ficção política e terror. Mas eu confesso que terror, assim, gente, não me deu medo. Deu, assim, um pouquinho de emoção, aquele suspensezinho que a gente ama, mas medo, assim, de terror, não. Ele é o meu segundo livro de Stephen King que eu leio. Eu li em novembro de 63 e agora Sob a Redoma. E eu acredito que vai ser apenas assim o começo de muitos, porque eu tô apaixonada e viciada nesse autor. Outra coisa também é que tem uma série, não tem na Netflix, mas se chama Under the Dome. Eu comecei a assistir, mas eu parei porque um dos personagens principais, que é o Big Jim, é o mesmo ator que faz o Hank em Breaking Bad. Então, assim, eu associei ele àquele personagem a uma série tão marcante na minha vida que agora eu não consigo ver ele como outro personagem. É que nem o ator de Harry Potter. Você vê ele fazendo outro filme, ele vai ser sempre o Harry Potter. Então, assim, eu parei a série e também porque eu queria que fosse muito fiel ao livro. E logo no primeiro episódio acontece os negócios que você fica assim... Então eu não consegui continuar assistindo a série por conta disso. E também porque eu tava tão vidrada no livro que eu queria que fosse exatamente igual e fiel ao livro. Então acabou me decepcionando um pouco. Muitas pessoas falam que a série foi cancelada e eles tiveram pressa pra terminar e começaram a inventar um monte de coisa e que fugiu muito do livro. Então assim, eu comecei a assistir e parei porque eu fiquei decepcionada. Mas assim, se vocês querem conhecer um pouco da história, da temática, do que se trata, talvez valha a pena. Uma coisa muito interessante nesse livro é que, apesar de não ser um livro de edição de luxo, né, da editora Suma, que é a editora que publica todos os livros de Stephen King, uma coisa muito interessante é que ele traz logo aqui, nas primeiras páginas do livro, um mapa de Chester's Mill. Então, assim, é legal porque ele vai comentando o nome das ruas e tal, e aqui dá pra você meio que se situar. Outra coisa também, gente, é que ele traz uma lista, alguns, mas não todos, dos que estavam em Chester's Mill no dia da redoma. Equipe médica, autoridades municipais, assistência pastoral, crianças da cidade, habitantes importantes. Então, assim, gente, no total, tem 64 personagens. Então, depois eu vou falar que a minha maior dificuldade foi saber quem fazia quem tava falando. Porque, assim, gente, é uma população aqui. E outra coisa assim que eu fiquei um pouco triste é que, por ele não ser um livro de capa dura, mas ser de brochura e tudo mais, ele acabou dando uma danificadinha aqui, né? A gente que é apaixonado por livros acaba chorando, mas não teve jeito. Eu tomei todo cuidado, mas conforme você vai lendo, o livro vai meio que envergando, né? Mas é isso. A lombada ficou danificada. O Stephen King, ele é autor de diversos livros, romances, contos, tanto é que ele teve mais de 100 adaptações para televisão, cinemas, minisséries. E ele começou a pensar em Sob a Redoma em 1976. Só que ele ficou 2 semanas para escrever 75 páginas. E assim, gente, o Stephen King, ele produz muita coisa, um volume extraordinário.
E para ele produzir em 2 semanas 75 páginas, para ele é praticamente nada. E ele escreveu praticamente só o primeiro capítulo, que é O Avião e a Marmota, e ele parou por aí porque ele se sentia limitado no sentido de como ele ia resolver questões ecológicas, médicas, meteorológicas, porque o clima dentro da redoma é diferente do clima de fora, então ele ficou com tantas dúvidas de como ele resolveria certas questões técnicas que ele acabou desistindo do livro. Mas ele conta em entrevistas que ele sempre ficou com essa ideia na cabeça dele, e depois de muitos anos, só em 2007, ele conversou com um amigo dele, que é o Russ Dorr, auxiliar médico, e ele chamou esse amigo dele para ser um pesquisador dessas questões técnicas e dúvidas que ele teria a respeito de clima, ecossistema, questões médicas, e esse amigo dele ajudou ele a fazer toda essa pesquisa técnica. E ele até se desculpa no final do livro, falando assim, provavelmente a gente deve ter cometido algum equívoco, ou deve ter colocado alguma coisa aqui que na verdade não funciona, fisicamente falando, enfim. Mas não tira a essência do livro, não é uma coisa que vai prejudicar a história. E por incrível que pareça, essas 1000 páginas aqui de Sob a Redoma, aqui só contém 1 semana de história. Que? Exatamente, porque assim, no comecinho da história falava porque vai ter uma reunião com a assembleia da cidade e tal. Gente, essa reunião nunca acontecia. Vai acontecer na quinta-feira, e gente, vai acontecer no final do livro praticamente. Eu pensei que aqui fosse, sei lá, anos de redoma, sabe, pra ter tudo isso de conteúdo, mas é praticamente 1 semana. A redoma, ela cai sobre a cidade de Chesterfield num sábado, e o livro se encerra no outro sábado pro domingo, então dá 1 semana e pouquinho. E tem tudo isso de conteúdo. Então, assim, gente, é muita coisa pra assimilar em pouco tempo. Mas afinal de contas, né, agora vamos entrar aqui no enredo da história. Do que se trata Sob a Redoma? É meio intuitivo, né? Porque aqui já tem uma redoma na capa, o livro se chama Sob a Redoma. E num sábado, numa cidadezinha pacata do interior do Maine, e é muito engraçado porque a maioria dos contos e livros do Stephen King é no estado do Maine, que é o estado dele. E nessa cidadezinha pacata, de repente, recai uma redoma. E nesse sábado, muita gente tinha ido viajar, muita gente estava fora da cidade, estava tendo um desfile dos carros dos bombeiros, então muitos bombeiros e policiais não estavam na cidade. E de repente, essa redoma cai. E começa a acontecer muitos acidentes por conta da redoma, porque ela é invisível. E o primeiro acidente que marca, né, a história, o começo da história, é um acidente de avião. Tanto é que o primeiro capítulo se chama O Avião e a Marmota. Marmota era o piloto, né? Marmota era o animal. Você é uma marmota. A Claudette Sanders, ela estava aprendendo a pilotar avião junto com seu instrutor e de repente eles batem numa coisa invisível e morre. Então, assim, isso tá logo ali nas primeiras páginas do livro. Alguns animais que estavam bem na divisória de onde ia cair a redoma são cortados no meio, a marmota, no caso. Se existia alguma pessoa que tava com o braço do lado que a marmota... Se existia uma pessoa que estava com o braço do lado fora ali da redoma, a redoma vai cortar seu braço. Então, assim, gente, vira um caos dentro da cidade. Muitas coisas estão acontecendo dentro da cidade, como, por exemplo, assassinatos durante o momento que a redoma cai, então os assassinos não conseguem fugir. Então, assim, no começo é tanta informação, tantas histórias paralelas acontecendo ao mesmo tempo, tudo o que estava acontecendo durante o momento que a redoma caiu, que você começa a ficar meio perdido. Tem um rapaz do campo que estava dirigindo seu trator, e o trator bate numa coisa invisível e o cara morre. Tinha gente que estava vindo na estrada de carro e, de repente, o carro bate num nada e a família morre. Então, assim, é uma matança geral. Os pássaros que estavam vindo, batem na redoma e caem. Então, é um conjunto de mortes e acidentes ali logo no comecinho do livro. E aquela tentativa de assimilar tudo que estava acontecendo. Então, o pessoal que foi vendo aquele monte de carros e engavetamento começou a perceber que tinha alguma coisa ali que causava aquele acidente. E o interessante é que a redoma, gente, não é uma redoma de vidro completamente impermeável. Ela tem um pouquinho de permeabilidade, ela é mais como se fosse um campo magnético, assim, um campo de força invisível. Ela permite um pouquinho de passagem assim de vento, mas apenas, e só.
E aí imagina as inúmeras tentativas para tentar desfazer dessa redoma. Então assim, tudo que vocês possam imaginar para tentar desfazer essa redoma, eles tentaram. Fala uma coisa aí, Rony, que você faria para tentar destruir a redoma. Dá uma martelada. Dá uma martelada. Não quebrou, já tentaram fazer isso. Já tentaram dar tiro na redoma, já jogaram ácido, já até jogaram míssil na redoma e deu muito ruim, porque não quebrou a redoma. Então assim, todas tentativas frustradas. Inclusive tem um menininho... Dá pra passar por baixo? Não dá, porque ela, tipo assim, meio que chega muito fundo e não dá pra passar por cima, porque é muito alto, tipo, quilômetros. Então tem um menininho que tenta bancar o herói e dá um tiro e o tiro volta na cara dele e ele morre. O pobre. Então, assim, já tentaram de tudo. E assim, é engraçado que a gente vai percebendo que a maior curiosidade no começo do livro é como vão desfazer dessa redoma, do que essa redoma é feita, quem colocou essa redoma aí. Há várias teorias da conspiração. São alienígenas, é uma experiência do governo, é uma força do além. Mas a gente vai vendo ao longo do livro que o interessante e o importante, assim, aquilo que o Stephen King quer falar, nem é a redoma em si, mas é o comportamento das pessoas que vão ficar dentro da redoma. E aí, dos inúmeros personagens super importantes que tem no livro, os mais importantes são o Andy Sanders, que é o primeiro vereador da cidade. É importante lembrar que nessa cidade não existe prefeito, apenas vereadores. O Big Jim, que é o segundo vereador da cidade. Andrea Grinell, que é uma viciada em drogas, que é a terceira vereadora da cidade. O Dale Barbara, que é um cara que serviu no exército. E no momento que a redoma estava caindo, ele estava tentando fugir da cidade, porque ele se meteu em encrenca, ele ia apanhar. Mas a redoma cai antes, ele não consegue sair. Tem outros personagens também muito importantes, como, por exemplo, a Julia Shumway, que é dona de um jornal local. O Rush, que é um médico. Então, assim, essas autoridades principais, assim, elas são bem marcantes no livro. E tem outros personagens secundários. E o maior vilão da história, e o que mais me deu ódio, rancor, dos muitos livros que eu já li, é o Big Jim. O Big Jim é o segundo vereador da cidade. A gente acha que ele, a princípio, não manda em nada, porque ele é vendedor de carros. Ele tem um primeiro vereador que manda mais do que ele, mas o segundo lugar ali pra ele é até que bom, porque ele acoberta todos os seus crimes e todas as suas tentativas de prejudicar os outros. Ele tem uma fábrica de metanfetamina e ele esconde isso de todo mundo. Ele é muito religioso e uma das coisas que eu percebi no Stephen King é que ele sempre denuncia a hipocrisia religiosa. Então ele sempre fala que ele está fazendo tudo em nome de Deus, pelo bem da cidade, pelo bem do povo, da pátria, mas ele é muito hipócrita e dá muita raiva assim dele. E tem também lá fora da redoma o Coronel Fox, que é o coronel que representa o governo americano e tenta se comunicar com os moradores ali de dentro, tentando dar ordem, tentando colocar de alguma forma a cidade em ordem, mas assim, gente, não dá certo. E no final das contas, vocês vão ver que a disputa ali é por poder, por medicamentos, por comida. E o Big Jim, ele vai tentar de todas as formas conquistar cada vez mais poder. Então, para ele, a redoma não é uma coisa ruim. Enquanto as pessoas estão ali desesperadas, ele tá achando ótimo, porque ele tá se aproveitando da situação para monopolizar tudo. Então, ele transforma aquilo ali numa ditadura, praticamente. Então, para tentar convencer as pessoas a fazerem determinadas coisas, ele priva as pessoas de remédios, ele priva as pessoas de alimentação. Então, ele manda fechar todos os mercados da cidade, as pessoas invadem os mercados, começam a se bater, aí todo mundo vai para o hospital e não tem medicamento. Então, assim, gente, a cidade ali dentro vira um caos. E a maior parte do livro são esses problemas internos de como sobreviver debaixo da redoma. E outra coisa também é que a redoma, aos poucos, ela está esquentando. E aí você pensa, a longo prazo, todo mundo aqui vai morrer cozido aqui dentro. E a gente vê alguns personagens tentando achar uma solução para que aquela redoma seja desfeita, outras torcendo para que permaneça a redoma ali. O Big Jim se aproveita dessa situação para privar as pessoas de informação. Então ele tenta prejudicar a todo custo a Julia Shumway, que é a editora ali, chefe do jornal local. Então ele tenta fazer com que a informação não chegue até as pessoas. Então ele acaba se tornando o rei da cidade. E ele tá amando que ele tá tendo todo o poder. E ele tem um filho, que é o Júnior, que também, assim, gente, vai dar muita raiva, muito ódio dele.
que ele é um tremendo de um canalha e ele vai se aproveitar também do poder ali do pai. É engraçado que quando a redoma cai, a maioria dos policiais e bombeiros eles estavam fora da cidade, na cidade vizinha de Castle Rock. E agora a cidade não tem polícia, né? Então aí que vira um caos. E o Big Jim vai nomear alguns policiais, assim, temporários, pessoas que ele diz assim que são de confiança, para ser policiais ali. Ou seja, gente, não existe leis. Esses policiais, eles vão aproveitar para abusar das pessoas, para estuprar, para roubar, para assassinar. Então, assim, gente, viver debaixo da redoma é a pior coisa que poderia acontecer com você. Outra coisa também é que o Big Jim ele vai precisar de um bode expiatório, porque ele tá fazendo muitas coisas erradas. E ele precisa de alguém para botar a culpa, algum inimigo, né? E fazer com que a cidade toda odeie alguém. E essa pessoa é o Barbie, né? O Dale Barbara, né? Tem o apelido de Barbie. Então, esses assassinatos que vão acontecendo, ele começa a convencer as pessoas de que é o Barbie que está fazendo tudo aquilo. Ele até chega a convencer as pessoas de que foi um plano do Barbie a redoma ter caído sobre a cidade. Olha só que loucura. E ele manda o Barbie para prisão. E ele planeja tortura com esse Barbie, até mesmo execução. E toda a cidade tá ficando assim, indo à loucura. É isso mesmo, tem que matar esse traidor e tudo mais. E o Barbie, ele tinha sido renomeado pelo presidente dos Estados Unidos para ser um prefeito temporário. E o Big Jim não quer isso, então o Barbie ali dentro da prisão tá ótimo. No final das contas, a cidade acaba ficando polarizada. É o time do Big Jim e o time do Dale Barbara que acha que ele é inocente. E esse time do Dale Barbara tenta, de alguma forma, tentar descobrir como desfazer dessa redoma. E aí que fica muito interessante a história, porque eles começam a descobrir algumas coisas. E aí você vai montando na sua cabeça diversas teorias. Será que são alienígenas? Será que é o governo? Será que é uma coisa natural? Né? E aí você começa a ter pequenas migalhas assim, de informações que no final ele junta tudo isso e faz muito sentido a explicação da redoma. Esse grupinho que está tentando investigar o que acontece com a redoma, como ela foi formada, quem colocou ela aí, como nós vamos retirar... É engraçado que eles começam a ter desmaios e alucinações quando eles vão se aproximando perto da redoma. Um adendo que nossa, muito importante que eu esqueci. Por se tratar de um campo eletromagnético, muitas pessoas que se aproximam da redoma e estão com aparelhos auditivos, marca-passos, celular, câmera, tudo que é digital, tecnológico, vai explodir. Então, uma galera de marca-passo, aparelho auditivo, acaba morrendo. E essas pessoas que estão tentando descobrir, estudar o que existe ali perto da redoma, eles acabam desmaiando e tendo alucinações. E nas alucinações eles acordam falando coisas muito sem sentido, mas que no final do livro você entende que faz muito sentido sim. Eu não vou contar quem foi o responsável por colocar a redoma ali, se foi o governo, se foram os alienígenas. Nem quero contar se a redoma de fato saiu e como eles resolveram essa questão, se é que resolveram. E não vou contar como ficou a situação ali dentro da cidade, porque conforme eu fui falando aqui, vocês viram que foi ficando cada vez mais caótica e os recursos foram ficando cada vez mais escassos. Mas eu quero deixar essa dúvida para que você tenha curiosidade, ao menos, e procurar saber sobre a história, ou assistir a série, ou até mesmo ter a coragem de encarar o calhamaço e descobrir, no final das contas, o que acontece com essa redoma. A história sobre a redoma não foi, para mim, apenas uma história de ficção científica por ficção científica. Ela me fez lembrar de muita coisa que a gente viveu e ainda está vivendo nesse tempo de pandemia. Eu lembro quando anunciaram que ia ter lockdown, o mercado do lado da minha casa, que estava para ver pela janela, o estacionamento ficou lotado em poucos minutos. Então, assim, foi caótico. É a mesma coisa que aconteceu aqui no Food City, que é o mercado principal da cidade, quando anunciaram que o mercado ia fechar. As pessoas brigaram por comida. Então, esse cenário de estar em isolamento, de estar recluso, me lembrou muito o cenário da pandemia, e como as pessoas se comportam aqui nessas situações limites, me lembrou muito como nós nos comportamos também em situações limites. Então, a sensação que eu tenho é aquela sensação depois que você assiste alguma coisa do Black Mirror. Você fica pensativo, tá, isso é muito pouco provável que aconteça. Mas se acontecesse, provavelmente a gente se comportaria da mesma forma.
Então, por isso que esse livro ele é categorizado no gênero não só como ficção científica, mas também como uma ficção distópica. Você fica com aquele questionamento, e se acontecesse? E esse livro, ele causou em mim uma série de emoções, alegrias, revoltas. São mais de 64 personagens, mas uma coisa que eu gosto muito no Stephen King é que ele vai trabalhando esses personagens e você vai gostando cada vez mais de um, odiando cada vez mais outros. E no final você vê que as pessoas que querem fazer o bem, as pessoas que pensam no próximo, elas nem sempre são recompensadas, nem sempre a vida é justa. Mas vale a pena ser honesto, vale a pena ser íntegro e vale a pena ter um caráter bom. E também a gente vê que as pessoas más podem parecer que estão ali se safando da situação, tirando proveito no momento, mas o final delas pode ser muito pior do que de muita gente. Eu não vou contar mais nada, porque eu quero que vocês leiam, e eu deixo aqui o questionamento sobre a redoma. É digno da sua cabeceira? Eu digo que eu dou aqui pra ele umas 4 estrelinhas de 5. Então é um livro que valeu muito a pena ler. A leitura é muito fluida, apesar de ser quase 1000 páginas. Tem muitos diálogos, a leitura é muito gostosa, acontece assim de uma forma muito, muito corrente. Então eu super, super, super recomendo Sob a Redoma. Pessoal, deixa aqui nos comentários se você já leu alguma coisa do mestre Stephen King. Qual a sua próxima leitura sobre ficção científica, o que você mais gosta? Deixa aqui pra gente saber. A gente ama interagir com vocês aqui no nosso canal no YouTube. Um beijo, pessoal. Até a próxima.